Olá meus queridos, aqui é o Nadote e continuando na vibe dos filmes, hoje eu venho trazer outra franquia que eu amo demais. Ninguém pode negar que o primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão é uma obra-prima, e o restante dos filmes e até mesmo a série animada seguem essa mesma linha e fazem jus ao sucesso que essa franquia teve e tem. Então já deixa o seu like se você gosta de Como Treinar o Seu Dragão, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias e comente aqui embaixo qual é a próxima história que você quer ver aqui no canal. E com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Como Treinar o Seu Dragão. E tudo começa com a colonização da ilha de Berk. Essa que fica 12 dias ao norte de Desânimo e alguns graus ao sul de Morrendo de Frio. Enraizada no meridiano da tristeza, ela foi colonizada por vikings, mas tinha um grande problema que era o constante ataque dos dragões. Esses seres pré-históricos extremamente inteligentes que vêm de um chamado Mundo Secreto, que é um sistema de cavernas extremamente gigantesco, composto por 9 reinos e uma infinidade de tipos de dragões. Porém, os primeiros vikings que se estabeleceram em Berk, conhecidos agora como a tribo do Hooligan, tendo como seu chefe o Hamish I, eles não sabiam muita coisa sobre os dragões, mas eles tiveram que lutar e criar táticas para conseguir sobreviver em Berk, lutando e matando todos esses dragões. E o viking muito importante para isso foi Bork o Bravo, que na verdade era conhecido como Bork o muito azarado. Afinal, as coisas davam muito errado para ele, e sempre era culpa de algum dragão que infernizava ali a sua vida. Então ele decidiu estudar e catalogar esses dragões, descobrindo assim também a forma mais efetiva de como matar cada um deles. Porém, o Bork não foi a primeira pessoa a estudar os dragões. Afinal, existe um artefato muito curioso conhecido como o Olho de Dragão, que é uma espécie de retroprojetor que funciona de uma maneira muito específica com o fogo dos dragões e suas lentes, criando combinações que trazem muitos e muitos detalhes sobre todo o mundo dos dragões. Não se sabe exatamente por que povo ou quem criou esse objeto, mas dentro dele está um sistema extremamente complexo e com certeza muitos e muitos anos de estudo sobre essa espécie. Porém, ele acabou se perdendo em um cemitério de navios e as suas lentes foram espalhadas por todo o mundo. E nessa época, mesmo enquanto muitos se especializavam na caça aos dragões, já existiam algumas populações que conseguiam conviver em harmonia com eles. Mas enfim, voltando para Berk, o Hamish I acabaria deixando seu legado ao seu filho, que tinha muitas coisas em comum com o próprio Soluço. Afinal, ele era muito mais magro, pequeno, diferente do seu pai, mas tinha uma visão um pouco mais sensível do mundo, criando inclusive um tesouro, que na verdade seria apenas uma lição de que a relação familiar é mais importante do que o orgulho viking. Mas de qualquer forma, se passaram 7 gerações em Berk e tudo o que eles mais faziam era matar dragões. E nessa época, o estoico seria o novo chefe de Berk, sendo o líder de punho firme que prezava pelas tradições. Afinal, essa era a forma dele proteger o seu povo. Em sua vida, ele acabaria conhecendo também o Bocão, um viking que viveu muito intensamente. Ele conta a história de quando ele era jovem, ele estava viajando com os seus pais quando parou para ir no banheiro e se deparou com vários vikings congelados. E um deles estava segurando um pequeno tesouro e ele decidiu roubá-lo. E desde esse dia ele diz ser perseguido por um rouba-ossos, vivendo assim muitas aventuras pela sua vida, que acabou deixando ele sem uma perna, sem o braço, sem dente, tudo estrupiado, coitado. E por conta disso ele acabou se tornando um ferreiro muito habilidoso. Afinal, ele não podia lutar diretamente, mas ele podia fornecer as armas, o que era extremamente estratégico. E ele e o estoico acabariam sendo grandes amigos. Outro que seria um grande amigo também do estoico seria o Alvin, mas em certo momento ele acabaria contrariando o estoico, agindo por conta própria, e por essa sua traição o estoico acaba banindo ele de Berk. E por esse feito ele quase ganhou o nome de Estoico o Vingativo, mas por fim ele acabaria sendo conhecido mesmo como Estoico o Imenso, que protegia sua aldeia não apenas dos dragões, mas também de invasores eventualmente. E um deles seriam os Berserks,
E na luta contra eles, o estoico conheceria a Valka. E isso seria o início de um grande amor entre os dois. E eles acabariam tendo um filho chamado Soluço. Porém, a Valka tinha uma visão diferente do estoico sobre os dragões. E um desses ataques recorrentes à aldeia, um dragão invadiu o cômodo onde estava o Soluço. E ao invés de atacá-lo, ele brincou com ele, mostrando para Valka que ela poderia estar certa. E esse dragão acabou levando ela. Desde então, o estoico acha que aquele dragão acabou matando a sua mulher, porém ela tinha sido levada até o mundo dos dragões, onde ela conheceu eles verdadeiramente e desde então ela resgatava outros dragões, ficando conhecida como o ladrão de dragões. O estoico então até tenta ir atrás dela, mas sem nenhum sucesso, guardando um ressentimento ainda maior contra os dragões, despejando toda essa tensão e expectativa no seu filho Soluço. E em algum momento foi convocada uma reunião entre os chefes vikings para discutir a questão da guerra contra os dragões. Só que do nada aparece um cara chamado Drago Sangue Bravo, dizendo que ele teria solução para tudo isso, mas que em troca ele queria que todos os chefes se curvassem a ele. Mas isso foi um motivo de piada, todos eles começaram a rir. E nesse momento o Drago chama um monte de dragões que entra naquela sala e acaba matando quase todos os chefes, sobrando apenas o estoico. Acontece que o Drago foi atacado quando era pequeno e acabou perdendo o seu braço. Desde então ele jurou que iria perder o medo dos dragões, assim aprendendo uma técnica de controlar a mente deles impondo terror. Ele conseguia controlá-los e o seu objetivo agora era conseguir chegar até o Rei dos Dragões para assim dominá-lo e consequentemente dominar o mundo. Mas por muito tempo ele agiria ali nas sombras. E as coisas continuariam como de costume em Berk, mas o Soluço não demonstraria nenhuma habilidade física contra os dragões, sendo muito mais fraco e medroso do que as crianças da sua mesma idade. Mas por outro lado, ele tinha sim uma familiaridade com engenharia, construção, se tornando um aprendiz do Bocão desde muito cedo. Ele até queria ser igual aos seus amigos e tinha muita admiração por eles, mas ele simplesmente não conseguia. Dessa forma, então, ele decidiu usar as suas habilidades de construção para fazer uma arma que o ajudaria a capturar um dragão e assim demonstrar o seu valor. E uma noite, usando seu canhão de rede, ele acaba conseguindo completamente sem querer capturar um dragão, mas acontece que ninguém viu ele fazendo isso. Então, consequentemente, ninguém acredita nele, nem mesmo seu pai. Mas no dia seguinte ele vai atrás e vê que sim, ele capturou um Fúria Noturna, um dos dragões mais poderosos e difíceis de ser vistos e capturados. Então, para se provar, ele teria que matá-lo, mas ele simplesmente não consegue. Olhando em seus olhos, ele então decide libertá-lo. Instantaneamente, o Fúria Noturna vai para cima dele, mas ele também decide poupar a sua vida, assim como ele fez com ele. E justamente nesse mesmo dia, quando o Soluço volta para casa, é quando seu pai diz que seu treinamento de caçador de dragões irá começar junto com os outros adolescentes. Sendo estes o Perna de Peixe, o Melequento, os gêmeos Cabeça Dura e Cabeça Quente e, claro, a Astrid, que é a mais habilidosa entre eles e o crush supremo do Soluço. Mas o que ele mais faz é passar vergonha mesmo. Nessa noite ele caiu de cabeça num livro que falava sobre todos os dragões e ele viu que não existe muitas informações do Fúria Noturna. Então ele acaba se reencontrando com ele novamente, afinal ele tinha machucado a sua cauda e não estava conseguindo voar direito. Tentando se aproximar dele para conseguir estudá-lo e contribuir de alguma forma para os estudos da sua vila. E é nessa hora que ele vê que ele não tem dente, aparentemente, e o nomeia como Banguela, mas na verdade ele tem dente retráteis que são bem afiados. Mas o Soluço percebe que ele é bem amigável e muito inteligente também, decidindo então encontrar uma solução para sua cauda para ele conseguir voltar a voar. E consequentemente ele aprenderia a montá-lo também, começando uma grande amizade entre os dois. E nessa amizade ele entenderia diversas coisas sobre os dragões, que faria ele se destacar nas batalhas, não usando a sua força bruta, mas sim usando técnicas para conseguir controlá-los, fazendo com que todos os vikings ficassem bugados
com aquilo. Pela primeira vez o Soluço tinha conquistado o orgulho do seu pai, que achava que ele estava se tornando um grande caçador de dragão, sendo que na verdade era tudo ao contrário. E como ele estava chamando muito atenção com suas novas técnicas, Astrid começou a perder a atenção que ela tinha e isso deixou ela bem incomodada. E assim ela começou a investigar o Soluço do que ele estava fazendo, quase descobrindo o Banguela uma vez, e quando ela finalmente o encontrou, o Soluço teve que contar a verdade. Ela ficou bem resistente, mas a primeira vez que ela andou no Banguela, ela começou a entender o porquê. E foi nesse voo que eles começaram a entender o que realmente estava acontecendo com os dragões. Todos eles saqueavam as comidas e o gado para levar até a Morte Rubra. Um dragão alfa que fazia os dragões mais fracos o alimentarem, senão ele acabaria comendo esses dragões. Este era o ninho que o estoico procurava há muito tempo. O lugar que ele acabaria com os dragões em sua raiz. Só que nesse momento ele estava feliz com o Soluço, até chegar à sua prova final, que seria derrotar o pesadelo monstruoso. Mas quando o Soluço demonstra sua habilidade de conseguir se aproximar do dragão para basicamente ficar amigo dele, o estoico fica muito irritado, afinal seu filho não era um matador de dragões, batendo na grade e assustando o pesadelo monstruoso, que aí sim começa a atacar o Soluço. Nesse momento o Banguela acaba escutando que o Soluço está em perigo e vai até ele para lutar contra o pesadelo monstruoso para defendê-lo, deixando ele completamente vulnerável para os vikings finalmente conseguirem capturá-lo. E agora, sabendo da existência do ninho, o estoico usa o Banguela, apronta uma tripulação para finalmente cumprir o seu maior objetivo. O Soluço então consegue convencer os seus amigos, que fazem amizade com os dragões, e montado neles eles vão atrás do estoico, que como previsto seus navios tinham sido destruídos pelos dragões. O próprio Banguela tinha se afundado, acorrentado e por fim acaba sendo salvo graças à própria ajuda do estoico, que percebe que ele tinha errado com o seu filho, se desculpando com ele e dando um voto de confiança. E a fama do Fúria Noturna não era para menos. Afinal, Banguela junto com o Soluço conseguem por fim derrotar a Morte Rubra. Uma batalha onde o Soluço acabaria perdendo a sua perna esquerda, mas em contraponto eles tinham libertado todos aqueles dragões da Morte Rubra e agora a Berk vivia uma realidade completamente diferente junto com os dragões. E o Soluço consegue por fim o beijo da Astrid, sendo assim um grande final feliz. Mas nem tudo eram flores. Afinal, nem todos os dragões poderiam ser domesticados ou eram bonzinhos. E um desses era o Rouba-Ossos, um dragão das histórias absurdas do Bocão, que ele decide provar que existe, levando os cavaleiros em uma viagem com ele, onde ele sim se encontra com o Rouba-Ossos. E o Soluço percebe que no peito dele faltava um osso, que era exatamente aquele que o Bocão tinha pegado naquele tesouro e usava como uma fivela da sua calça. Devolvendo essa parte para o dragão, ele finalmente se acalma e eles até conseguem montar ele. Voltando então para Berk, o Soluço começa a agregar muitas informações ao livro dos dragões, corrigindo as coisas que estavam erradas e adicionando muitas outras coisas que ele estava vivenciando. Depois disso, os dragões começam a migrar todos de uma vez só para algum lugar, menos o Banguela que ficou para trás. E o Soluço acha que é porque ele não consegue voar sozinho, então ele cria um novo mecanismo para ele conseguir fazer isso, mesmo que isso signifique que ele vá embora. Mas aí eles começam a encontrar alguns ovos na ilha, então eles descobrem que eles tinham migrado para chocar os seus ovos. E isso acontecia dentro de águas vulcânicas. Porém, aqueles que estavam na ilha começam a explodir do nada, o que causa um verdadeiro caos. Mas por fim, o Soluço volta com todos os dragões e seus filhotes, e no último momento aparece o Banguela, que por ser um macho sozinho não tinha ido chocar ovo nenhum, claro, mas sim ele conseguiu o capacete do Soluço de volta. E talvez foi aqui que nasceu a vontade do Soluço de encontrar uma parceira pro Banguela, tendo a esperança de encontrar outro Fúria Noturna. Mas não chegamos nessa história ainda. Depois temos uma mudança muito importante na cultura de Berk, quando os adolescentes começam a apostar corridas de dragão, e tudo tinha começado quando eles precisavam pegar algumas ovelhas. Só que isso começou a tomar uma proporção muito grande na mesma época que iria acontecer a Grande Regata, que é um evento
muito importante sempre acontece. Mas naquele ano o povo acabou querendo acompanhar mais as corridas de dragão e depois de relutar um pouco, o estoico reconheceu aquilo como um evento mesmo. Porém, a convivência deles com os dragões não seria mil maravilhas. Afinal, eles não eram criaturas 100% domesticadas, mas o problema maior que eles estavam enfrentando é que eles estavam comendo todo o estoque de comida. Então o estoico quer prender eles para eles pararem de comer, mas o Soluço vê uma outra alternativa de usar os dragões para caçar mais comida, para assim alimentá-los e ainda acabaria sobrando para eles. E assim que se inicia a Academia de Dragões. E o maior antagonista de toda essa ideia era o velho Mildo, que nunca deixou de odiar dragões e faria de tudo para sabotar o Soluço e todos os seus planos. E para piorar, teríamos a volta e o ataque do Alvin, que estava em busca do Conquistador de Dragões, achando que era um homem de 3 metros extremamente forte, mas na verdade era o próprio Soluço. Ele consegue então capturá-lo, mas era tudo um plano do Soluço para chegar até os dragões e usá-los para conseguir contra-atacar o exército do Alvin, o que deu extremamente certo, mas ele jurou que voltaria pelo Soluço e aprenderia tudo o que ele sabe também. E para isso ele acaba sequestrando os pais de uma garota chamada Heather, obrigando ela a ir até Berk para coletar informações para ele, em troca de salvar a vida dos seus pais. Então para isso ela finge estar em um navio naufragado, onde é encontrada pelo Soluço e os cavaleiros, que acreditam na história dela e trazem ela junto com eles. E nisso a Astrid já começa a ficar com bastante ciúmes, tanto por querendo ou não estava rolando alguma coisa entre ela e o Soluço, mas também porque ela suspeitava da história dela, e ela estava certa. Afinal, durante a noite a Heather ia atrás de informações, descobrindo o livro dos dragões e começando a repassar essas informações para o Alvin. Por fim, ela acaba roubando esse livro, mas acaba sendo descoberta, e na luta para recuperá-lo eles acabam com ela, mas o livro acaba nas mãos do Alvin. Os cavaleiros então prendem a Heather e vão atrás de recuperar o livro. Só que nesse momento ela acaba conseguindo escapar e se junta a eles na sua luta contra o Alvin, conseguindo assim juntos derrotá-lo e por fim libertar os seus pais, que era o que ela queria. Depois disso, o Soluço está bem melancólico mais uma vez pela questão do Banguela. Afinal, ele não tem nenhuma perspectiva da sua espécie, pois não conhece nenhum outro Fúria Noturna. E assim ele começa a investigar mais documentos e acaba encontrando algumas notas feitas pelo Bork que levam ele até a localização de uma suposta ilha onde eles viveriam. Porém, quando ele chega lá, ele acaba sendo pego pelo Alvin e tudo não passava de uma emboscada feita pelo próprio Mildo. E eles queriam extrair o conhecimento do Soluço de treinar os dragões, porém eles não conseguem muita coisa e o Soluço acaba fugindo de qualquer forma. Desde então, o Alvin continuará fazendo diversos planos, como colocar diversos ovos de Suspiro da Morte ali embaixo de Berk para eles lidarem com isso no futuro, mas na maior parte ele parece mais uma equipe rock, assim, que o plano nunca dá certo. Em contraponto, quem aparece é o Dagor, que agora é o líder dos Berserks, depois da aposentadoria / desaparecimento / morte do seu pai Oswald. Diferente do seu pai, ele começa uma rixa mais estreita com Berk, afinal ele descobre que eles estão na verdade montando os dragões, e isso é considerado uma traição por ele. E para piorar, eles acabam encontrando um estridente, que é um dragão extremamente poderoso, sendo também o símbolo dos Berserkers. Porém dá uma treta absurda sobre isso. Primeiro o Soluço consegue esse dragão, e aí o Alvin com o Dagor veem que eles têm o mesmo objetivo, tentam se unir, mas depois o Alvin passa por cima algumas vezes do Dagor, o que faz ele atacá-lo com o seu estridente e supostamente matá-lo. Mas acontece que ele acabou sobrevivendo a esse ataque, e por ele ter sido expulso da sua própria ilha, ele acaba se juntando com o Soluço para conseguir derrotar os Berserkers, que a esse ponto conseguiram entrar em Berk e fazer o estoico como refém. Mas por fim, depois de muita treta, envolvendo inclusive um grito da morte, que aparece ali no meio dos ovos do Suspiro da Morte, fazendo um alvoroço com tudo aquilo, mas no final acaba dando tudo certo e tudo volta ao normal.
E assim se passariam 3 anos. E as maiores atividades que os cavaleiros fariam nesse tempo seria de explorar o arquipélago em busca de outro Fúria Noturna, mas sem nenhum sucesso até agora. Então, depois de todo esse tempo, o Dagor acaba conseguindo escapar da sua prisão, roubando o barco do comerciante Johan e descobrindo que ele tem um tesouro em um cemitério de barcos. Os cavaleiros acabam descobrindo então que ele tinha escapado e estava indo para lá e vão atrás para tentar detê-lo. Porém, ele consegue capturá-los, pegar todo o ouro e para conseguir salvar os seus amigos, o Soluço deixa o Dagor escapar, mas consegue pegar o olho de dragão da mão dele. A Goth aparentemente sabia o que era esse objeto e eles conseguiriam um dente de um fantasma da neve para conseguir usar como se fosse uma chave ali. E por fim eles descobrem que era necessário usar o fogo de um dragão para que aquilo se tornasse uma espécie de um projetor. E assim eles começam a descobrir todo um novo mundo de possibilidades. E o Soluço junto com os cavaleiros acabam decidindo explorar todas essas informações juntos. E assim começa uma aventura fora de Berk. E o maior antagonista deles seria o próprio Dagor. Ele acaba inclusive uma hora conseguindo trazer o irmão do Melequento para o seu lado. Afinal o Soluço não queria treiná-lo, ele tinha ficado bravo com isso e acabou até mesmo levando o olho de dragão para ele. Porém o Soluço acaba conseguindo recuperá-lo, prometendo que iria começar a treiná-lo finalmente. E outra personagem muito importante que também voltaria seria a Heather. Afinal o Dagor tinha atacado e destruído a vila dela e agora ela queria vingança e estava agindo por conta própria. O Soluço começa a observar bem isso, vendo qual é a dela, e quando ela foi atacar os barcos do Dagor sozinha, ela acaba sendo capturada, e é o Soluço que acaba chegando ali conseguindo salvar ela. Então ela se junta com eles por um tempo e planeja um contra-ataque ao Dagor, o que acaba dando certo, mas quando eles capturam ele, ela queria simplesmente matá-lo, mas o Soluço acaba impedindo ela. Juntando as peças, ele descobre que ela na verdade deveria ser a irmã do Dagor. Afinal ela foi adotada e ela tinha um chifre que foi um presente que o próprio Estoico deu ao líder dos Berserkers. Então isso quer dizer que ela também era filha do Oswald. Sendo assim, ela era a irmã do Dagor. E é claro que ele tentaria usar isso para puxá-la ao seu lado, mas ela não decidiria nada e sairia mais uma vez para ficar sozinha. E assim o tempo passaria e Astrid acabaria encontrando um grupo de caçadores de dragões liderados pelos irmãos Hiker e Vigo. Eles acabam capturando o dragão da Astrid e apesar de tudo ser um desastre para conseguir fazer o resgate, eles acabam conseguindo. Só que é uma notícia que aparentemente a Heather realmente tinha se aliado com o Dagor e estavam ali tentando fazer planos junto com esses caçadores. Só que mais tarde eles acabariam descobrindo que na verdade não. Ela estava fazendo aquele plano dela inicialmente sozinha, mas logo ela se encontraria para a Astrid para passar as informações para os cavaleiros. Só que logo os caçadores começariam a desconfiar dela, principalmente o Hiker. E para piorar, eles começaram a desenvolver muitas armas que eram extremamente efetivas contra os dragões, o que dificultou bastante a vida dos cavaleiros. O Vigo era extremamente astuto, conseguindo emboscar o Soluço e lhe reivindicava pelo olho de dragão. Afinal, ele dizia que ele pertencia à sua tribo há muitos e muitos anos. E chantageando o Soluço, ele acaba conseguindo ele. E ele tinha capturado um pesadelo voador porque ele sabia que ele poderia desbloquear uma nova informação no olho de dragão, dando novamente uma grande vantagem para ele. E nesse meio tempo, a Heather tinha sido descoberta, o Dagor tinha prendido ela, mas pelo fato dela ser a sua irmã, ele fica meio assim e acaba ajudando ela a escapar. E por isso ele acaba sendo expulso ali dos caçadores de dragões, fica um tempo isolado onde ele reconsidera tudo o que ele fez e decide mudar de lado, se aliando agora junto com o Soluço, que começa a treinar ele escondido dos outros, mas eles acabariam capturando ele e ele teria que contar a verdade. E todo mundo fica bravo com o Soluço, principalmente a Heather, mas acabam dando uma chance mesmo desconfiando bastante dele. Ele acaba se provando em uma batalha contra os caçadores onde ele sacrifica. Depois disso, o Vigo propõe um tratado de paz, onde ele dividiu os territórios onde cada um ficaria para eles não brigarem mais. Só que o Soluço percebe que isso era um plano para esconder um pequeno território e ele vai investigar. E lá ele acaba descobrindo uma sociedade que odeia os caçadores de dragão. Afinal, eles
caçadores, assim como o Berk, atualmente são amigos deles. Em sua cultura, eles protegem essas criaturas. Então demora um pouco para eles conseguirem a confiança, principalmente da líder desse povo. Afinal, o Viggo também aparece lá atacando tudo, capturando o dragão que eles amam. Mas depois de lutar contra o Viggo, recuperar o dragão, os cavaleiros demonstram seu verdadeiro caráter e Berk acaba ganhando mais um aliado. Depois disso, surge das cinzas o Dagor, que não tinha morrido naquela batalha, mas dizia que tinha esquecido tudo, quem ele era, etc. Mas era tudo uma mentira para ele conseguir salvar o seu dragão, e no final das contas eles conseguem resgatá-lo e mais vários outros dragões, e o Dagor volta para ficar junto com eles, os ajudando principalmente na missão para recuperar o olho de dragão, o ouro que Berk acabou perdendo nesse meio tempo, e também coletar informações do seu pai Oswald, que estava perdido, missão que ele faria junto com a sua irmã. E o jogo viraria bastante quando eles encontram o Viggo, que estava sozinho porque o seu irmão Hiker tinha dado um golpe nele, assumido a liderança dos caçadores e deixando ele sozinho. O Soluço então decide se aliar com ele pelo fato dele ter o olho de dragão, mas desde o primeiro momento o Viggo conseguiu entrar na cabeça dele, começando a fazer jogos mentais. E assim ele consegue derrotar o seu irmão Hiker, que acaba morrendo na batalha, e quando tudo estava muito confuso ali, ele acaba sequestrando a Astrid para ele conseguir trocar pelo olho de dragão novamente. Só que o Soluço decide jogar ele dentro de um vulcão, o Viggo vai atrás dele, acaba parando ali na borda, mas o solo acaba cedendo e ele cai dentro do vulcão. E assim, teoricamente, eles tinham derrotado os caçadores, porém o Soluço não estava feliz. Afinal, ele tinha perdido o olho de dragão e ele queria a todo custo conseguir encontrar outro Fúria Noturna, e sem o olho seria muito difícil. Ele até tenta criar um novo lá, mas não dá certo. E apesar deles acharem que o Viggo tinha morrido, ele na verdade conseguiu sobreviver com uma cicatriz gigantesca de um lado do seu rosto, e para piorar, um novo vilão extremamente poderoso chamado Krogan aparece, e ele simplesmente consegue controlar os dragões dando um pequeno toque neles. E ele com o Viggo acabam fazendo ali uma aliança. Afinal, o Viggo, depois de muito trabalho, consegue recuperar o olho de dragão. Em uma das batalhas contra esses novos caçadores, Astrid acaba vendo o Viggo junto com o olho, mas isso não importava tanto agora, afinal o Soluço finalmente consegue terminar o seu próprio olho de dragão. Depois disso, Dagor e a Heather, com a ajuda do Soluço, acabam finalmente encontrando o paradeiro do seu pai, que realmente tinha falecido, mas ele acabou deixando uma carta, e agora eles finalmente sabiam sobre a verdade. Só que a Heather ouviria uma fofoca de que não sei quem tinha visto seu pai por lá, e ela vai atrás disso, mas é claro que tudo era uma armadilha do Krogan, que captura o seu dragão e pede uma lente em troca para resgatá-lo. E é aí que a gente descobre que o Krogan está há muito tempo atrás dessas lentes, e o comerciante Johan sempre foi um espião que trabalhava para ele. E nesse momento, para ele completar as lentes, faltava apenas as que estavam com o Soluço e com o Dagor, fazendo um plano em que o Johan parecesse um refém. Incrivelmente, quem descobre que ele era um agente duplo é os gêmeos, revelando a verdadeira identidade dele e salvando as lentes do Soluço. E assim, depois de muita treta, o Viggo acaba sendo mais uma vez traído, agora pelo Krogan. E ele volta de novo para o Soluço pedindo ajuda. E claro que seria difícil do Soluço confiar nele depois de tudo, mas ele faz o máximo para demonstrar que ele realmente não queria fazer nada de mal. E ele tinha um plano para recuperar o olho de dragão e parar o plano dos caçadores de chegar até o Rei dos Dragões. E para isso ele acaba capturando um estridente mesmo contra a vontade do Soluço, vai até o Krogan, entrega o Soluço para fingir que está do lado deles, liberando então o estridente, conseguindo atacá-los, fazendo com que o Soluço conseguisse fugir, mas para isso ele acabou tendo que sacrificar a sua vida. Depois disso ele segue na saga de encontrar o Rei dos Dragões, que vendo uma das lentes parecia ser um Dramillion. Eles então acabam lutando com o Krogan, o Dramillion aparece ali no meio e os cavaleiros conseguem ficar com o dragão, que agora estava muito cansado por conta da batalha. Mas nesse momento de análise eles veem que ele não se encaixava direito com as descrições do que seria o Rei dos Dragões. Mas por fim acabam descobrindo que a resposta estava no fogo dele, que quando usado revela a verdadeira localização do Rei dos Dragões, que seria embaixo da Ilha Berserker. Porém o comerciante
comerciante Johan já tinha descobrido isso e estava indo diretamente para lá. Porém, ele era um besta implacável com poderes de gelo extremamente poderoso, e o seu leve suspiro poderia congelá-los facilmente. E assim, o soluço com Banguela conseguem também chegar lá, encontrar um ovo desse dragão que o Johan acaba lutando para também consegui-lo, mas no final ele é congelado pelo besta implacável, que usa o seu chamado para trazer centenas de dragões que atacariam os barcos do Johan e do Krogan, acabando definitivamente com os seus planos. E o Krogan estava fazendo tudo isso como um serviço para o Drago Sangue Bravo. E quando ele descobre que ele falhou, ele tenta pedir uma segunda chance, mas o Drago não tem o mínimo de misericórdia. E assim chegamos finalmente no segundo filme dessa saga. 5 anos se passaram e o Soluço continua aperfeiçoando a sua técnica de voar sozinho. E a sua vontade de conseguir encontrar outra fúria noturna continua viva. Sendo assim, ele continua explorando para conseguir encontrá-lo. Porém, em uma dessas buscas, ele se depara com um monte de gelo e um navio destruído, e ali estava Eret, um caçador de dragões que trabalha para o Drago vendendo dragões para ele. Ele avisa o Soluço que o Drago está voltando e tenta capturar o Banguela para vendê-lo. Só que nesse momento a Astrid aparece e consegue salvá-lo. Chegando até Berk, ele avisa ao seu pai sobre o Drago, e isso preocupa ele demais, reforçando a segurança da ilha imediatamente e se preparando para uma guerra. Só que o Soluço não queria que uma guerra acontecesse, então ele decide voltar até o Eret para que meio se entregar e chegar até o Drago para conseguir fazer algum acordo. Só que o Estoico acaba aparecendo, impedindo que ele se entregue, o que deixa o Soluço confuso e bravo e decide voar para pensar um pouco no assunto. E é aí que ele acaba se encontrando com um misterioso cavaleiro de dragão, que depois de ver o Soluço conseguir acalmar diversos dragões que estavam ao seu redor, percebe que ele na verdade era o seu filho. Ou seja, esse cavaleiro era na verdade a mãe do Soluço, Valka. Ela então mostra para ele o santuário dos dragões onde ela vive e também o besta implacável, que é o alfa daquele lugar, que é bem parecido com o besta implacável da série, mas provavelmente não é o mesmo. A Valka então deseja que o Soluço fique ali junto com ela para proteger os dragões, mas essa não é a vontade dele. E aí acaba chegando o Estoico e o Bocão, que estavam atrás do Soluço, e o Estoico não pode crer no que os olhos dele veem. A sua mulher, perdida há tantos anos, continuava viva. E apesar dela esperar uma reação de ira dele, ele fica extremamente feliz ao vê-la. Tudo parecia ser uma grande comemoração, mas o Drago também tinha descoberto o santuário e estava indo até lá para atacá-lo. E vamos lembrar que o Drago consegue controlar os dragões usando o método de tortura. De alguma forma, ele também tinha conseguido capturar um besta implacável, e com ele consegue derrotar o besta implacável que vivia ali, tornando-se assim o novo alfa daquele lugar. O Soluço então tenta detê-lo, mas o Drago consegue usar a sua técnica no próprio Banguela, ordenando que ele atacasse o Soluço. E sem ter controle nenhum sobre o seu corpo, o Banguela vai atacá-lo, mas justo nesse momento o Estoico pula na frente do seu filho para salvá-lo, sacrificando assim a sua vida. E o Banguela, coitado, foi mandado embora pelo Soluço, e ele nem sabia o que estava acontecendo de verdade. Uma das cenas mais tristes de todos os tempos. E assim o Drago consegue continuar o seu ataque congelando toda a Berk. Porém, o Soluço se recupera daquele momento de raiva contra o Banguela. Com a força da amizade que os dois têm, ele consegue libertá-lo do controle mental, trazendo de volta o seu melhor amigo, colocando uma venda em seus olhos para protegê-lo contra o Drago. Eles conseguem assim lutar contra o besta implacável. E o Banguela usa todas as suas forças nessa luta, demonstrando para os outros dragões que ele era sim mais forte, se tornando ele agora o novo alfa. Dessa forma, então, ele consegue afastar o besta implacável, derrotando por fim o Drago, e o Soluço acabaria se tornando o novo chefe da ilha de Berk. E assim 1 ano se passaria, e Berk estava cada vez mais cheia de dragões, o que acabava também chamando mais a atenção dos caçadores. E o Soluço percebe que os dragões apenas viveriam em paz se eles encontrassem um lugar escondido onde os humanos não pudessem entrar. Lembrando de uma história que seu pai lhe contou sobre o mundo escondido, ele queria agora encontrá-lo. Mas o problema é que agora um caçador chamado Grimmel o Cruel, que foi o responsável por acabar com quase todos os Fúrias da Noite,
tinha agora conseguido uma Fúria da Luz, e o seu plano era usá-la para conseguir atrair o Banguela, conseguir capturá-lo e consequentemente também todos os outros dragões. Afinal, eles seguiriam o Banguela, pois ele é o Alpha. E seu plano inicialmente dá certo, o Banguela fica perdidamente apaixonado por ela. E o Soluço também fica bem feliz com isso. Mas logo em seguida o Grímel apareceria em Berk, conseguindo se infiltrar facilmente, jogando na cara do Soluço que o seu pai era um grande líder, mas ele não passava de uma criança, destruindo Berk completamente em chamas. Agora eles teriam que encontrar um novo lugar para morar. E o Soluço pensava nesse que seu pai dizia quando ele era criança, encontrando uma ilha onde inicialmente eles ficariam temporariamente. Nesse meio tempo, continuou a relação do Banguela com a Fúria da Luz, e o Soluço tentou de tudo para conseguir ajudá-lo nisso, tanto dando dicas para cortejá-la, quanto construindo uma asa nova para que ele conseguisse voar sozinho, independentemente dele. E assim ele começa a ficar com a Fúria da Luz, e o Soluço com a Astrid indo em busca deles acabam encontrando o mundo escondido, e vendo como o Banguela estava feliz ao lado dela, sendo o alfa de todos aqueles dragões, que agora poderiam viver em tranquilidade naquele mundo, ele percebe que os humanos não tinham nada para fazer ali dentro. Só que isso também significaria que ele e o Banguela deveriam se separar, e isso seria extremamente difícil para o Soluço. Porém, do nada, o Grímel aparece conseguindo capturar a Fúria da Luz e também o Banguela. Consequentemente, todos os outros dragões começaram a seguir ele assim como ele tinha planejado. Então, sem nenhum dragão seria muito mais difícil. Mas mesmo assim, os cavaleiros vão para salvar os dragões. E a luta por fim se resume do Soluço contra o Grímel, que com a ajuda da própria Fúria da Luz, o Soluço consegue por fim derrotar o vilão, salvando todos os dragões que agora teriam um novo lar, longe de qualquer ameaça dos humanos caçadores, tendo uma despedida extremamente emocional do Soluço com Banguela, e assim todos vão embora. O Soluço acaba se casando com a Astrid, e assim 10 anos se passariam, ele governava ainda a Nova Berk, e acabaria tendo 2 filhos. Esses que nunca tinham contato com nenhum dragão, ao encontrar um livro que era do estoico, eles acabam acreditando que na verdade os dragões eram monstros terríveis. E apesar do Soluço tentar mostrar para eles que isso não era verdade, contando todas as histórias dele com o Banguela, ele até mesmo tenta criar uma fantasia para mostrar como que era o Banguela. Mesmo assim, eles acabam capturando ele, mostrando que eles têm afinidade com essa questão da caça aos dragões. E no meio de toda essa loucura, o próprio Banguela acaba voltando ali para a ilha e se encontrando com a filha do Soluço, que acaba gostando muito dele. Isso instiga o Soluço a buscá-lo, e é onde chegamos àquela cena final do terceiro filme, onde o Banguela se reencontra com o Soluço, não reconhecendo ele de início, mas depois de sentir o seu cheiro, ele fica extremamente feliz de se reencontrar com seu melhor amigo. Reajustando a sua cauda, eles têm o que parece ser o último voo em dragões. Afinal, ele e seus filhos deveriam guardar segredo desse dia, para assim continuar protegendo os dragões. E isso deu muito certo. Afinal, eles viveriam em paz por mais de 1300 anos. Quando Tom, descendente do Soluço, encontraria um dragão e também o mundo oculto. Mas isso acontecerá na série dos 9 reinos, que eu vou deixar para uma próxima história. Beleza? Então é isso, queridos. Espero que tenham gostado da história completa de como treinar o seu dragão. Deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal, ative o sininho. Entre também no nosso canal do Discord. Comente aqui embaixo qual é a próxima história que você quer ver aqui no canal. Beleza? Então com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!